Olá, você que me assiste, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. Todos nós sabemos dos mistérios que envolvem as construções das 3 pirâmides do Egito e que, segundo a história nos diz, demorou entre 25 a 30 anos para serem erguidas, necessitando da mão de obra de milhares de trabalhadores. Mas e se não for bem assim que as pirâmides foram construídas segundo o que a história nos conta? É por isso que, através desse estudo, eu venho trazer aqui um lado B dessa investigação, um outro lado, trazendo um outro conhecimento para que você pense. Eu gosto da coerência. Eu quero trazer aqui um conhecimento que vai falar sobre o continente de Atlântida. Uns acreditam, outros não. Enfim, mas o que eu quero falar para você é que o povo de Atlântida possuía o que a gente conhece hoje como magia, que nada mais quer dizer do que sabedoria, ou seja, o povo Atlântida tinha no seu ápice de evolução o controle da magia. Eles tinham a sabedoria de manipular energias extrafísicas ou hiperfísicas. Nós sabemos que toda a matéria é constituída por energia, frequência e vibração. É dentro desse aspecto que os atlantes conseguiam dominar com excelência o que a gente chama hoje de magia. Então é aqui que entra o povo atlante com a ligação, fazendo uma ligação, uma ponte com o povo egípcio, principalmente com as pirâmides. Por quê? Porque o povo egípcio, segundo a sabedoria das eras, as escolas iniciáticas nos dizem, foi um dos povos sucessores dos atlantes. E se eu te disser que a maneira como foram construídas as pirâmides não foi através de trabalho braçal de pessoas, e sim utilizando-se de artifícios que poderiam então fazer com que esses blocos levitassem, fazendo com que o poder da energia pudesse carregar esses blocos. Eu sei que para muitos é loucura, mas loucura também é acreditar no que a história nos diz. Por quê? Pesquise. A pedreira mais próxima das pirâmides estaria a 80 quilômetros de onde foram construídas essas 3 pirâmides. Então, é loucura ou é sensatez acreditar que as pessoas iam a 80 quilômetros buscar essas pedras de toneladas, sendo que milhares delas foram necessárias para erguer as pirâmides? E como eles colocaram esses blocos alinhadinhos perfeitamente com as estrelas do cinturão de Órion, como que eles conseguiram erguer todos esses blocos em até 30 anos, sendo que a própria ciência, através dos cálculos matemáticos, diz que é impossível milhares de blocos, pesando tantos quilos, serem erguidos em tão pouco tempo. Então, eu não quero que você acredite nessa hipótese que eu vou te mostrar. Eu quero que você pense segundo aquilo que a sabedoria das eras nos diz, e é aquilo que eu acredito. Então nós vamos falar hoje de Atlântida, nós vamos falar um pouquinho da questão da magia, o que envolve então também esses mistérios não resolvidos da humanidade e que podem sim nos explicar muitas coisas, tá bom? Bem, nós estamos prestes a adentrar, pessoal, na era de Aquário, estamos terminando a era de Peixes, tendo como o avatar, ou seja, o expoente dessa era do conhecimento, na pessoa de Jesus Cristo. E agora nessa era, para nós estarmos preparados para esse novo conhecimento, para essa nova consciência que o planeta irá receber, a humanidade também vai mudar de fase consciencial. E com toda certeza irá requerer pessoas práticas dentro dos aspectos energéticos e espirituais. Ou seja, a teoria já teve e continua tendo a sua contribuição, mas agora é necessário nós termos uma percepção maior das realidades superiores. E nada melhor do que começar essa percepção pela própria natureza. Essa sabedoria elemental que foi venerada profundamente e vivenciada pelas escolas iniciáticas de culturas e civilizações do passado, como a egípcia, a judaica, a maia, a grega e a hindu. Então veja que essa manipulação energética já era estudada e já era praticada
dentro das culturas mais antigas do nosso planeta. E os conceitos de magia, como eu falei, que os atlantes tinham, que é ligado com o esoterismo, com S e não com X, que está ligado ao espiritualismo, ao ocultismo, sempre estiveram ligados à humanidade. Esses ensinamentos, pessoal, sempre estiveram ligados à humanidade ao longo da história. E as doutrinas esotéricas com S, que eram as mais fechadas, não eram motivo de estudo dos ignorantes, daqueles que não tinham conhecimento, daqueles que eram supersticiosos, daqueles que eram medrosos no conhecimento oculto que se encontra ao nosso redor, mas nós temos medo, parece, de buscar conhecê-lo. Como quer que se acredite e aceite na atualidade que alguns somente da nobreza é que tinham esse conhecimento. Não, pessoal, era para todo aquele que era iniciado, que gostava de descobrir a verdade, que gostaria de buscar a verdade por si mesmo. Como Jesus diz que nós temos que conhecer, buscar a verdade para que ela nos liberte dessa matrix. Então, pessoal, a magia nada mais é do que algo que nós temos capacidades para executá-la da forma correta. Porque magia vem do persa mag, que quer dizer sábio. Aqueles 3 magos do Oriente que foram lá levar os presentes para Jesus tem uma representação simbólica de sabedoria. Tem uma representação de alguém que era sábio. E a palavra mag, que representa sábio, revelou, no caso, né, com o passar do tempo, outras palavras, na verdade revelou não, deu origem a outras palavras que nós conhecemos hoje como magister, que quer dizer magistério, e magnum, ou seja, uma pessoa que vai cursar magistério, ela quer se formar, né, como professora, como alguém sábia ou sábio, que vai ensinar a outras pessoas. Então, o mago da antiguidade, pessoal, nada mais era do que um mestre, do que um sábio que conhecia os mistérios da natureza e buscava compreender os mistérios do ser humano e do universo. Então, a própria definição de magia, pessoal, expressa bem a sua verdadeira finalidade, que é o que? Significa basicamente buscar conhecer, ter a sabedoria de todo aquele conhecimento que nos capacita a desvendar e dominar as forças do universo, a natureza e a nós mesmos. Esse dominar a nós mesmos, transmutar a nós mesmos, deu origem à famosa alquimia. Então, outro termo para magia é a aplicação da consciência e da vontade sobre todas as forças da natureza, não só as físicas, essas tridimensionais, mas aquelas que estão fora da esfera dos nossos 5 sentidos. Essa era a energia que os atlantes dispunham para o seu benefício. O problema que aconteceu com eles e que resultou no afundamento do seu continente e a extirpagem dessa raça foi justamente utilizar essa energia para fins próprios de egoísmo e para domínio. Então eles estavam levando a magia, a sabedoria, para o lado trevoso, que é dali que surge então a magia negra, que a magia ela é como se fosse o dinheiro. Ela pode ser empregada para 2 vertentes, tanto para edificar como para derrubar. A magia ela pode ser considerada como fogo, que pode esquentar o seu almoço, mas pode colocar fogo na sua casa. Então os atlantes eles se desviaram, na sua grande maioria, para o lado negativo dessa energia. Então, em síntese, pessoal, é a aplicação da ciência e da vontade sobre as diversas manifestações da vida. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a magia está dentro de nós, não está fora. É nós que possuímos a condição como co-criadores de criar a nossa realidade através daquilo que é disposto, começando pela própria natureza. Na sua obra O Timeu, Platão ele nos comenta que ouvira falar, de uma legendária e poderosa civilização, que seria Atlante, da boca do seu avô Cristos, o qual ouvira do próprio Solon ensinamentos dados a ele por sacerdotes magos, ou seja, sábios, do templo egípcio de Sais. Então, segundo os ensinamentos de Platão, essa civilização, a Atlântida, foi um conjunto de 7 ilhas gigantes que ficavam além das colunas
de Hércules, ou seja, estava situada no Oceano Atlântico, de onde deriva o nome do oceano, né? Atlântida, Atlântico. Então, para Platão, que era discípulo de Sócrates, a origem de todo o conhecimento espiritual e mágico, ou seja, aquele que transcende os 5 sentidos, foi do continente de Atlântida. Agora eu pergunto para você, Platão era também alguém que não pensava muito, que ia dizer somente que todo esse conhecimento veio da Atlântida por dizer, por falar uma bobagem? Pense um pouquinho nisso. Bem, essas colunas de Hércules, a qual Platão fala, pessoal, são formas, tá? Não é 2 colunas literais, mas são formas de relevo que se encontram ali no Estreito de Gibraltar, entre a África ali e a Europa, tá? E essas colunas, elas simbolizavam no passado os limites do mundo até então conhecido. Então, quando você vê na Bíblia, por exemplo, e a terra toda foi devastada, não é a terra no sentido planeta, é até onde se conheciam os limites, né? Por exemplo, o dilúvio que foi falado ali, não é um dilúvio universal, mas é um dilúvio local, até onde se conheciam as terras, que os escritores então não sabiam o que ele tinha além dos mares, então achavam que o mundo acabava ali, que aqueles limites onde eles conheciam era a terra. Então você falava o quê? Todo o mundo foi devastado, o dilúvio encheu toda a terra, mas não foi no sentido literal, tá, pessoal? Então essas colunas que você está vendo na sua imagem, elas podem ser observadas também no escudo da bandeira da Espanha, né? Então, seriam, digamos assim, 2 montanhas, né? Que seriam um alto relevo, que de acordo com a mitologia grega, né, no 10º e 11º trabalho de Hércules, o levaram então ao Ocidente, especificamente para o Estreito de Gibraltar, onde foi, segundo os trabalhos de Hércules, né, que é uma literatura, segundo essa mitologia, foi ali onde ele ergueu essas famosas colunas. Com o seu poder, ele ergueu esses 2 montes, tá? Então, esse estreito, pessoal, é a entrada ali para o Oceano Atlântico. É ali que Platão fala, além dessas colunas que até então não eram conhecidas pelo povo da antiguidade, né? O oceano adentro. Então, durante essa sua jornada, Hércules ergueu essas colunas como marcos da sua passagem, deixando então uma marca da sua rota lendária conforme os seus escritos. Então, pessoal, por que até Platão cita, né, a lendária Atlântida? Porque eles não conheciam além desse Estreito de Gibraltar, tá? Eles não conheciam além das colunas de Hércules, então era algo desconhecido para eles. Mas seria incoerente nós dissermos, eu e você, que o ar não existe, sendo que nós o respiramos. Então, por isso que eu falo que a história mesmo falando certas coisas para nós, certas evidências que não são comprovadas, não podem ser fielmente dadas como verdade suprema. Então é aqui que entra a parte esotérica, que é um conhecimento mais metafísico, é um conhecimento mais espiritual para aqueles que acreditam, tá? É por isso que tem pessoas que não acreditam porque não veem, não conseguem enxergar vestígios, né? Mas alguém um dia talvez se for lá e dizer, olha, aqui teve mesmo Atlântida, e aí vai acontecer o quê? A história ainda está buscando sondar os mistérios que envolvem principalmente o fundo do mar, né? Os nossos oceanos. Não descobriu ainda o que se encontra ali embaixo. E se um dia descobrir que realmente existiu Atlântida? Então nós temos, pessoal, como eu disse para vocês, como sucessores dos Atlântides, principalmente os egípcios. E Moisés, olha o que eu vou dizer agora, Moisés ele sabia desses conhecimentos mágicos, da magia, dessa sabedoria dos Atlantes, porque é só ver o que ele fez, os seus feitos ali no Êxodo, tá? Então, você vê que esse conhecimento Moisés já detinha, porque ele foi instruído nos conhecimentos egípcios, ele foi ensinado dentro dessa cultura, dentro desses ensinamentos, dentro desse conhecimento, tá? Então, os quais, por meio depois dos gregos e depois dos árabes, foram a base de toda a magia ocidental. Mas nós temos também, digamos, como sucessores, como filhos dessa tradição esotérica atlante, os indianos, os chineses, né? Ali pelo lado oriental.
E pelo nosso lado aqui das Américas, nós temos os maias, os incas, os astecas, e o Brasil também tem uma parte ligada com a Atlântida, que corresponde às Américas, tá? Algo que os livros de história jamais nos contarão, mas eu vou falar para vocês mais adiante sobre a questão que liga o Brasil. Então, pessoal, os astecas, os incas e os maias, digamos, seria a cultura das Américas que mais se expandiu nesse conhecimento, e tudo indica que foram sim colônias atlantes e por isso eram possuidores de altíssimo e complexo domínio da matemática, da astronomia, religião e também da agricultura. E ainda hoje suas ordens esotéricas são um mistério. Para quem já foi para Machu Picchu ou conhece, pesquisa depois, pessoal, algumas construções que existem lá de blocos também semelhantes aos dos egípcios, colocados, alinhados perfeitamente, como lá no alto dessas montanhas eles conseguiram ter essa capacidade ou essa tecnologia que nós podemos chamar de magia para assentar esses blocos de toneladas com tamanha perfeição. É por isso que eu digo aqui, pense, não estou falando para acreditar, mas pense um pouquinho que, como Shakespeare dizia, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que nós imaginamos. Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa própria imaginação pode conceber. É algo assim, tá? Mas pense, tá? Então, na questão dos incas, dos maias, dos astecas, pessoal, quase todos os seus escritos, as suas estátuas sagradas e mesmo os seus arquivos, os seus templos, eles infelizmente foram destruídos pelos conquistadores europeus. Ou seja, pensa quando a Igreja Católica dominava todo o império e estava expandindo, né, o seu império, aí chega lá, a Europa, perdão, estava dominando, né, com as suas viagens, enfim, os seus conquistadores, aí sendo a predominância da própria religião em si, acreditar em certas coisas, chegar ali numa outra população, num outro povo e ver estátuas com escritos diferentes, com uma cultura diferente, o que eles iam pensar? Esses aqui são do diabo, são do demônio, então vamos destruir tudo. Então, assim acabou, né, se perdendo todo esse conhecimento, tá? Então, pessoal, um dos maiores, vamos dizer, depositários da sabedoria egípcio-atlante, vamos dizer assim, tendo essa mescla, foi certamente Hermes Trismegisto. E certas tradições gnósticas até dizem que Metatron, Enoque, Ibis de Tote e o próprio Hermes eram o mesmo mestre, ou seja, o mesmo ser, mas em determinadas culturas. Então, atribui-se a Enoque a criação dos alfabetos egípcio e hebraico, e a tábua de esmeralda e a organização e a codificação da alquimia a Hermes. E Hermes e Enoque juntos, então, teriam sido os grandes depositários da tradição espiritual do tarô e também da cabala dentro da Torá, além de serem os organizadores dos axiomas herméticos, né? Então, pessoal, quando eu falo assim que os escritos sagrados, eles são escritos místicos e não livros de história, nós temos que entender como interpretá-los, né? Às vezes eu falo aqui, por exemplo, que a Bíblia ela é cheia de simbolismo, que não pode ser levada de forma literal, as pessoas ficam furiosas, não, está negando a Deus. Não estou negando Deus, mas é que não pode ser interpretada de forma literal, por isso que acontece várias aberrações, como a gente está vendo no meio religioso, pessoal. Tem que saber pensar fora da caixinha. Platão já dizia, pensa fora da caverna, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão esotérica dos ensinamentos e do ponto de vista iniciático que eu quero passar para você, para fazer conexão com esse estudo, é que a realização completa dentro das escolas iniciáticas, que trabalha como a perfeição do indivíduo, do trabalho alquímico do indivíduo e do próprio mago, que é aquele que se torna sábio, ela leva a sua jornada a dois caminhos dessa realização pessoal. Um, que é o caminho chamado caminho dos anjos, ou a senda dos devas, que os hindus falam, que é o caminho responsável pela compreensão e o domínio dessas energias da natureza universal, ou seja, é a conexão com anjos, com energias planetárias, a energia dos elementais, com a própria energia da alquimia interior, né? E esse caminho vai elevar então o ser humano à evolução espiritual com o auxílio dessas forças.
Já o segundo caminho é chamado também por Jesus de caminho estreito, que é o caminho que o próprio iniciado, o próprio mago, o próprio indivíduo, o próprio erudito, a própria pessoa terá que trilhar paralelamente ao caminho dos anjos. Então é para aqueles que desejam despertar o Cristo cósmico, né, e buscar completamente o reino dos céus no seu interior. Então é um trabalho pessoal de evolução de cada um, como eu sempre falo. Pessoal, a salvação da imortalidade. Salvação quer dizer o que? A imortalidade, né, da nossa alma, porque a nossa alma não é imortal agora, nós precisamos unificá-la à tríade superior. Depende de cada um de nós, não depende de crença exterior, entenda? Tá? E nós vamos começar a estudar, pessoal, tanto a teoria e a prática de ambos os caminhos no decorrer das nossas aulas aqui na Escola de Eruditos. Portanto, se gostou, deixa seu like. Se inscreva para não perder as próximas aulas, com conteúdo prático também. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!